Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, presentes no placão, ouvimos amor de mim. Na minha liberdade eu vou gritando ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu vou gritando ao Senhor. Nós queremos ver nessa noite a respeito de Lucas um texto muito interessante, que ele fala sobre encontro com Deus, encontro com Jesus. Nessa época em que estamos nos preparando para o encontro, nós queremos falar sobre isso nessa noite. Então veja, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Começa dizendo assim: logo depois, Jesus foi, eu gosto da outra tradução, que diz: no dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão.
Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, em outra tradução fala no esquife, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem ou mancebo, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Ele não só levantou, mas ele começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia! Servimos a um Deus vivo, amados. A um Deus que não está morto, a um Deus que está vivo. Vivo e operante, vivo e operante. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pairava, ou seja, ele se movia sobre a face das águas. E sempre que nós pensamos sobre isso, vem na nossa mente: qual o motivo do Espírito Santo estar sobre águas que não tem nada? Águas, apenas volumes de água. Mas fique pensando comigo, querido. Água, sempre que se refere à água, a Bíblia fala de palavra. A água também fala de limpeza. A água fala de dessedentar, de matar a sede. E o Espírito Santo, amado, já desde aquele momento ali, aonde não havia nada, apenas água, o Espírito Santo ele já se movia, já nos dando coordenadas do que viria a acontecer futuramente. Quando eu olho para esse texto, eu fico olhando e sempre me compadecendo de uma situação que o ser humano passa, das situações que os seres humanos passam, sejam vários tipos de problemas. Você sabe que existem pessoas com N tipo de problema, e às vezes a gente olha para o nosso problema, mas quando nós olhamos para o problema do outro, a gente então começa a olhar que o nosso problema não é nada. Eu fico olhando e fico imaginando cada vez que eu tenho que entrar em um hospital, cada vez que eu entro e vejo alguém num leito de enfermaria já nos seus últimos instantes, cada vez que eu tenho que entrar numa UTI de um hospital, toda vez, querido, que eu olho e vejo muitas macas, eu vejo muitas pessoas acamadas, deitadas, vejo muitas pessoas entubadas, eu olho e vejo que é o último suspiro que muitos deles terão. E aí eu fico me voltando à mente quantas oportunidades eles tiveram de ter um encontro com o Senhor e nunca o fizeram. Quantas pessoas que ficam andando de um lado para o outro, mas não param para ouvir a palavra de Deus, e só depois no leito de enfermidades é que você vai notar sempre isso, querido. O que normalmente alguém no leito de enfermidade está falando: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas por que não busca o Senhor antes, para depois estar naquela situação de miséria humana, porque o corpo humano ele se definha. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma cena, duas multidões, uma multidão que está saindo de dentro de uma casa depois de 3 dias. Quantos dias? Porque os judeus, queridos, eles acreditavam, isto era um pensamento dos judeus antigamente, que uma pessoa quando morria, ela não morria totalmente, a sua alma ainda ficava por cima do corpo, ali por um tempo, e porque aquela alma ainda ficava por um tempo, poderia ser que voltasse à vida. Então eles velavam a pessoa 3 dias, eis a razão pelo qual quando Jesus ouviu que Lázaro havia morrido, o Senhor não foi no primeiro dia, ele não foi no segundo dia, ele não foi no terceiro dia, ele foi porque ele foi no 4º dia, por causa dessa crença de que poderia ser que não fosse a manifestação do poder de Deus, poderia ser que a alma que estava ainda sobre o corpo pudesse ter voltado ao corpo, e aquele Lázaro então ressuscitasse. Então Jesus não foi por causa apenas, não porque ele não queria ir no primeiro, não no segundo, não no terceiro, mas por causa da crença, porque ele queria ratificar que haveria ali um milagre do seu poder. Quantos podem glorificar o Senhor por isso?
E aí, amados, 3 dias estavam em luto, 3 dias estavam ali, olhando, estavam ali chorando, estavam ali se condoendo. E quantas palavras se liberaram para aquela mulher, dizendo: não fique assim, olha, tudo vai dar certo. Quantas palavras vieram para ela, da mesma forma, e você vai notar que existe uma diferença entre uma coisa e outra. Quantas palavras foram ditas para aquela mulher: mulher, não chore. Minha querida, não chore. Mãe, não chora. E deram água com açúcar para ela, e fizeram tanta coisa. Mas eu te digo, alguma coisa conseguiu acalmar o coração daquela mulher? Primeiro, porque a Bíblia diz que ela era uma viúva. Se ela era uma viúva, isso significa então que ela houvera tido marido e agora não tinha mais. Isso significa que aquele marido dela já havia morrido há um tempo ou alguns dias. Mas preste atenção comigo. Uma mulher judia, quando esta tinha um varão, não que uma mulher fosse maldição, mas porque o filho varão dava continuidade à raça, ou dava continuidade, à genética do marido, dava continuidade à linhagem do homem. Então por isso os judeus faziam uma festa maior quando nascia um varão, quando nascia um homem, quando nascia um menino. E aí nasce esse jovem, mas o pai vem a falecer. E aí fica se notando algo. Aquela mulher, ela depositara primeiro, quando se casou, ela depositou todo o seu amor, ela depositou toda a sua confiança, ela depositou todas as suas expectativas, ela depositou tudo que ela tinha com o coração para o seu marido. Ela entregou tudo. Havia esperança. Por que esperança, pastor? Porque, querido, alguém que casa normalmente tem planos, amém? Planos de construir, plano de fazer grandes coisas, plano de conquistar, planos de executar. E aí aquela mulher tinha lançado tudo isso ao seu marido, e havia no seu coração aqueles desejos normais, aquilo que era do seu coração de construir, de constituir, de fazer coisas grandes. Mas quando morre aquele marido, apesar de que momentaneamente dizia assim: acabou a minha esperança, acabou o meu futuro, acabou, não, porque havia um filho. E porque havia um filho, o que ela fez? Ela fez uma transferência agora para o seu filho. Tudo que ela havia depositado no seu marido, ela transfere agora para o seu filho. E as pessoas olham para ela e vêm conversar: ainda bem que você tem um filho varão, porque agora ele é continuidade da linhagem do seu marido. Ainda bem que você tem um filho varão, porque agora ele é herança, porque filhos são herança, e ele, como tua herança, ele vai dar continuidade. Ele é futuro de esperança para você, porque se faltar alguma coisa, ele está lá com você. Se precisar de alguma coisa, ele está presente com você. E agora eu quero que você visualize o quadro. Agora morre o filho. Com isto morrem as esperanças. Com isso morre o futuro. Com isso morrem as perspectivas. Com isso morre tudo aquilo que havia de projetos no seu coração. Mas antes, querido, que nós entremos com a segunda multidão, porque a primeira multidão, qual eu lhe falei, é uma multidão que está 3 dias chorando com aquela mulher. E ao final daquele terceiro dia, eles estão saindo de dentro da sua casa, saindo agora pela porta da casa, e eles estão se dirigindo a uma outra porta, que é a saída de Jerusalém. Está trancada aquela porta hoje, mas era a saída que dava direto para quem estiver lá no próximo ano, em nome de Jesus, verá isso. A porta onde a saída para o local de enterro, o local onde se colocam os mortos, aquele grande cemitério. Mas antes que falemos dessa segunda multidão que está se dirigindo ao encontrar com esta multidão que está triste, e essa segunda multidão, ela vem sendo direcionada por Jesus, eu quero lhe falar algo a respeito do que havia acontecido um tempo atrás. Eu quero lhe falar que Jesus, o que estava acontecendo nesse momento, mas eu quero voltar um período atrás. Eu quero voltar um tempo atrás. O texto que nós lemos do capítulo 7, do qual eu pedi para que você pudesse ainda deixar aberto, no versículo 11, fala que um tempo depois, fala que um dia depois,
fala de algo que acontecera posteriormente, né? Um dia após o outro. Você já viu esse ditado? Nada melhor do que um dia após o outro. E nós vamos entender isso na prática. Quando vamos voltar aqui um tempo atrás e vamos chegar agora a um local que eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Lucas. E vamos entender o que acontecera esse dia anterior, esse tempo atrás, antes que Jesus chegasse a esse lugar chamado Naim. Capítulo 4, versículo 14, diz assim, a partir do versículo 14: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Por toda aquela região se espalhou sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, preste atenção no que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável ou da graça do Senhor. Amém? Amados, quando eu leio esse texto eu já fico todo... Eu fico realmente muito nervoso quando eu leio esse texto, porque eu sinto a unção tremenda que sai desta palavra. Fique imaginando comigo, Jesus aqui toma este lugar aqui, eu sou arrancado daqui, eu ficaria muito feliz por ele tomar esse lugar e eu estar ali, jogado no chão, não sentado, mas jogado ali no chão, e ele abrir o livro e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para quebrar os laços, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E sabe, querido, depois que Jesus ler esse texto, ele fecha o livro sagrado aqui, que são 5 primeiros livros da Bíblia aqui, porque eram divididos em vários rolos, mas os rolos principais estão aqui, nos 5 livros. Porém, o que Jesus pega não são dos 5 livros principais, e vou lhe explicar algo agora. Todo sacerdote, ou sumo sacerdote, só ele é que dirigia o culto. O culto principal, todo culto principal era o sumo sacerdote quem ministrava. Mas antes que o sumo sacerdote pegasse e lesse a Torá Sagrada ou o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, que já tinha estudado, já tinha estado preparado para ministrar, antes que houvesse, sempre se chamava alguém anteriormente. Poderia ser qualquer um de vós que aqui estão, se estivessem lá, seria chamado, porque o nome era tirado na hora, era pensado na hora. A pessoa que estava na frente ia dizer: ei, você, levante-se e venha. Nem a pessoa que estava aqui sabia o que ia ler, já estava aqui o que seria dito, o que seria lido naquele momento. E naquele momento que fizeram sorte para tirar o texto, ou o texto que caberia para aquele momento, tiraram o livro de Isaías e colocaram. E então o sumo sacerdote está ali naqueles dias. Jesus, ele estava, lembra que nesse texto aqui, eu quero trazer conhecimento para vós também. Naquele momento Jesus, ele tinha acabado de vir das regiões de Cafarnaum, da Galileia, porque ele estava fazendo e operando sinais e maravilhas e milagres. Mas anteriormente a isso, Jesus tinha passado um deserto de 40 dias sem comer e sem beber. Então Jesus está vindo neste poder do Espírito Santo, e é por isso que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque, querido, nem eu, nem você e nem Jesus, e não porque ele não pudesse, mas Jesus, para demonstrar que nós não podemos fazer nada sem ele, não podemos operar nada, não podemos viver sem Jesus. Ele, o próprio Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo para poder operar no meio das pessoas. E Jesus agora está chegando em Nazaré, na cidade onde ele passou. Preste atenção, Jesus, ele não nasceu em Nazaré, Jesus não era de Nazaré. Não porque não havia, ele apenas viveu em Nazaré. Jesus era de Belém, porque ele havia nascido em Belém da Judeia, mas ele havia sido criado, ele cresceu em Nazaré. E quando Jesus está voltando agora para Nazaré,
Ele vai para o lugar, para a sinagoga, ele vai para o lugar de adoração. Sabe por quê? Eu aprendo algo com Jesus, querido. Eu posso até ir para ali, eu posso até estar em outro lugar, eu mudei de bairro, eu fui para algum outro lugar, mas eu sei que o meu lugar, eu sei o lugar onde eu estou para adorar o Senhor, é o lugar onde o Senhor me colocou. Então Jesus vem para o lugar e ele não perde tempo, ele entra na sinagoga. E eu tive, amados, a oportunidade de entrar em algumas sinagogas, amados, e uma das sinagogas que eu entrei, que me deu assim, algo tremendo, eu ministrei uma palavra ali naquele momento, foi aonde Jesus fez um dos seus maiores milagres, que foi em Caná da Galileia. Mas Jesus agora entra aqui, na sinagoga de Nazaré. E quando ele entra, está sentado, o sumo sacerdote então diz, Yeshua, e ele vem, e Jesus sobe e toma a palavra, e o texto está aberto, e o Jesus então lê o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele vai falando, porque ele me ungiu para isto, ele me ungiu para esse momento, ele me ungiu para esse tempo, ele me ungiu para fazer isso, ele me ungiu para quebrar as cadeias, ele me ungiu para pôr as pessoas em liberdade, ele me ungiu para curar as pessoas, ele me ungiu para o ano aceitável do Senhor, para que as pessoas aceitem o meu nome como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas depois que Jesus termina de ler, que ele fecha o livro, ele diz, hoje se cumpriu o que o profeta havia dito. Ele diz, hoje aconteceu, e eu começo a liberar a profecia sobre você. Hoje, nesta noite, o Senhor está aqui para ungir você, para um nível maior, para um tempo maior, para um tempo de conquista, em nome de Jesus. Na tua casa, na tua família, nos teus projetos, a Ele honra, a Ele glória e louvor para sempre. Ora, carabas. Naquele momento, querido, que Jesus fecha a palavra, as pessoas olham para ele e dizem, oh, como é que é? Eu conheço você. Você é filho do seu José, que fez móveis até lá para minha casa. E você também fazia móveis. Tem móveis lá na minha casa, estou conjecturando. Feito por você, e agora você está se levantando e dizendo que você é o Messias, o prometido. Aí Jesus fala o seguinte para eles: no tempo de Elias, haviam várias viúvas, haviam muitas mulheres que estavam passando necessidade, muitas mulheres de dentro de Israel com necessidade. Mas o Senhor mandou Elias nenhuma de Israel, ele mandou para uma outra terra, mandou para uma outra cidade, e ali naquela cidade ele mandou a uma viúva, e lá o Senhor operou maravilhas para aquela mulher, por uma coisa, porque aquela mulher tinha fé. E Jesus não para, e ele diz ainda, no tempo do profeta Eliseu, discípulo de Elias, que fizera 2 vezes mais milagres do que Elias na terra. No tempo dele, havia muitos leprosos em Israel, mas ele não mandou para nenhum desses lugares, para nenhuma das cidades ou cidadela de Israel. Ele mandou para uma terra distante, para um homem chamado Naamã, um sírio da Síria, e este foi curado. Houve sinais e maravilhas. Logo depois desse momento, quando Jesus sai ali daquele lugar, Jesus caminha agora, e ele passa por algumas cidades. Ele vai fazendo, porque onde Jesus passa, queridas, as pessoas vão dando encontro com ele, vão sendo mudadas, e começam a entrar no outro nível de vida. Mas 16 quilômetros dali de onde ele estava, chega em Naim. Um dia depois, nada melhor do que um dia depois. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode, mas a alegria vem no dia seguinte. Aleluia, a alegria vem no dia seguinte. Você pode pegar na mão do seu irmão, segurar e dizer, a alegria vem agora. A alegria vem a alegria agora. Agora sobre a tua vida. Vem a alegria de Deus sobre você.
É tempo de alegria. É tempo. É por isso que o menino está adorando. Você vê que você está adorando com alegria aqui. É tempo de alegria. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus vai. E ele está entrando, uma multidão que vem sendo curada por ele, uma multidão que vem encontrando Jesus e vem tendo sua vida transformada, começa a seguir, porque todo aquele que tem um encontro com o Senhor tem a sua vida transformada e começa a segui-lo, amém? Que um dia eu estava sentado e Jesus então me encontrou, transformou minha vida, eu comecei a segui-lo e nunca mais fui meio, não paro de seguir o Senhor. Todo dia eu sigo ao Senhor, todo dia, e não é monótono, não é cansativo. Por quê? Porque mesmo nos dias cansativos ele me pega pelo braço e ele caminha comigo e me faz caminhar em seus braços seguros. Um dia depois Jesus está entrando, uma multidão está seguindo, e quando Jesus agora está seguindo com aquela multidão, vem uma multidão chorando, vem uma multidão entristecida. E Jesus olha aquela multidão. Eu quero que você volte ao capítulo 7 comigo. 2 versículos, versículo 13 e versículo 14. Versículo 13, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Primeiro versículo, que é o versículo 13. Esse versículo aqui me chama a atenção por uma coisa. Essa mulher não estava pedindo milagre. Essa mulher não chamou Jesus. Essa mulher não estava orando por um milagre. Eu quero te mostrar 2 itens importantes. Existe aquele pelo qual nós oramos, nos dedicamos e buscamos o Senhor com fé, e o Senhor faz acontecer. Agora existe aqueles que é a misericórdia do Senhor que assiste. Muitos de nós estamos aqui por causa desse item do Senhor, misericórdia. Quantas pessoas já se desviaram do caminho do Senhor e hoje estão aqui? Quantas pessoas se desviaram e hoje estão aqui? Poderiam ter morrido enquanto se desviaram, poderiam ter sido assassinados, poderiam ter sido vítimas de alguma coisa, de alguém, de uma doença. E por que não morreu? Estava orando para que Deus recuperasse. Mas aqui entrou uma coisa chamada misericórdia do Senhor. Eu quero te dizer, queridos, que esse momento Jesus ele olhou e se compadeceu daquela mulher. E o olhar de Jesus pensou aquela mulher cabisbaixa, chorando: não há mais esperança, não há mais esperança, morreu, acabou, não há mais esperança, eu vou enterrar, e quando eu voltar eu não sei mais o que será, eu vou enterrar meus sonhos, e quando eu voltar eu não sei mais o que terá, eu vou enterrar tudo que eu tenho, e quando eu voltar acabou. Mas quando Jesus olha para os olhos daquela mulher, quando Jesus libera a palavra para dentro do coração daquela mulher, aquela mulher começa a levantar a cabeça, e aquela mulher olha para os olhos dele, e os olhos do Senhor, a Bíblia diz, querido, que são como chamas de fogo, e ele penetra e vai lá dentro da alma dela e arranca a dor, e é por isso que ela para de chorar. Cada vez que eu vou a um local que eu tenho que dar uma palavra para uma família que está entristecida pela perda de alguém, muitas das coisas que nós dizemos não há o que falar, nós vamos falar em respeito para aqueles que aqui estão, mas não há o que falar pela dor do que estão sofrendo. Porque nós já passamos por esta dor, nós já perdemos pessoas que amamos, então nós passamos, sabemos o que é, o como dói, mas nós estamos ali para liberar uma palavra, e sempre nós pedimos: Senhor, reverte, Senhor, dá graça, porque Senhor, se tem alguma coisa pesada de fazer, sempre, amados, quando eu iniciei o ministério, eu disse: Senhor, livra-me destes dias, mas não há como. Eu disse: Senhor, é lindo apresentar criança, é lindo apresentar alguém, é lindo fazer um casamento, é lindo tudo isso, Senhor, é lindo pregar a palavra do Senhor, mas, Senhor, apresentar, Senhor, tristeza para alguém, para recuperar algo que se perdeu, e Jesus me ensina como fazer. Então Jesus olha para aquela mulher, levanta a cabeça dela e diz assim: não chore. Em seguida Jesus sai e vai na direção daqueles que vêm carregando. As pessoas não pararam de carregar, eles continuaram caminhando, porque veja, o texto diz que quando Jesus coloca a mão no caixão, é que eles param. Eles não haviam parado, eles continuaram caminhando. Por quê? Porque eles olharam no relógio: ei, nós tínhamos um tempo para chegar lá, porque daqui a pouco fecha o cemitério, tem que chegar no momento certo. Porque se há horário, então tem que chegar na hora, não podemos parar, vamos estar caminhando, já está marcado tudo, a cova já está tudo feito lá, está só esperando para depositar o corpo. Mas Jesus vai, coloca a mão, e quando Jesus coloca a mão no caixão, então eles param.
Jesus coloca a mão de fogo naquele rapaz. E quando ele coloca a mão naquele rapaz, e ele diz: eu te digo, levanta. E aquele rapaz se levanta, e aquele rapaz de um salto senta, e depois a voz começa a falar. Eu não sei o que ele falava, mas eu fico conjecturando e pensando aqui. Ele deve ter dito: glória a Deus, eu estou vivo. Porque quem está vivo pode glorificar a Deus. Quem está morto não glorifica, mas quem está vivo glorifica. Eu sirvo ao Deus vivo. Aleluia. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.